esse tema que eu tenho recebido muitas mensagens, comentários, vocês vão falar sobre esse tema? Eu não tenho visto debate sobre esse tema. Sim, nós vamos falar, até porque impacta na vida do cidadão comum. A gente vai ver aqui que os bancos têm discussão de 95 bilhões, mas banco não tem carteira de motorista, nem passaporte. O dono de banco, ninguém nunca chega até eles. E, como dizia o Alborguete, tudo que pinta de novo, pinta na carteira do povo. E nós vamos, com esse tema, abrir o Linha de Frente. Prestem bastante atenção. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, por maioria de votos, autorizou o cumprimento de medidas como a apreensão do passaporte ou da carteira nacional de habilitação, com a intenção de obrigar devedores a pagarem suas dívidas. Entre as penalidades estão também a proibição de participar em concursos públicos e de licitações. De acordo com a decisão dos ministros, a apreensão deve acontecer somente em caso, entre aspas, em que não avance sobre direitos fundamentais. Da mesma forma, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso de dívidas alimentares, também ficam fora da apreensão da CNH e do passaporte, bem como no caso de motoristas profissionais. Se ele vive, né, da CNH, ele não corre esse risco, o devedor. Bom, deixa eu explicar isso porque muita gente está dizendo que isso é uma regra nova, o que aconteceu, o que não é. E para que não reste dúvida, eu vou fazer um apanhado antes da discussão. Nós temos no Brasil as nossas leis que nos geram obrigações e que nos garantem coisas. Quando essa lei ela é desrespeitada, quando um direito nosso é desrespeitado, nós vamos para o judiciário. No judiciário tem o processo. No caso de dívida, nós temos um processo que é regulamentado pelo Código de Processo Civil. É ele que diz quando eu posso entrar com a ação, em quanto tempo se dá a contestação, como é que deve ser a sentença e até onde a sentença pode avançar. Compreendido? Compreendido, Pavinato. Em 2015, o Congresso aprovou o atual Código de Processo Civil. O anterior era dos anos de 1970. Nesse código, que é o novo, que é o atual Código de Processo Civil, que foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff, essas medidas contra devedores passaram a ser possíveis. E olha que engraçado, o PT, o partido da presidente, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo. Ele estava lá fritando no STF até essa semana, quando a maioria dos ministros, não todos, decidiu pela aplicabilidade, pela constitucionalidade, pela conveniência, ou seja, disse que não é inconstitucional e que por isso um devedor, ele pode sim ser apenado de acordo com as circunstâncias do caso, com a perda da CNH, do passaporte, não participar de concurso público e, eventualmente, não participar de licitação, salvo quando essa dívida ela tem a natureza alimentar, que a pessoa precisava fazer essa dívida para comer, para sobreviver, ou quando o devedor exerça a função profissional que exija a CNH ou até mesmo o passaporte. Então, é constitucional. E eu trago aqui para a mesa que impactos, Rodolfo Maris, você vê nesta aprovação da Constituição. Aprovação não, porque já está aprovado desde 2015 e entrou em vigor em 2016, tá? É a vacatio legis. Quando uma lei nova ela é aprovada, se prevê um tempo. Essa lei entra em vigor na data da publicação, ou daqui um ano, daqui 30 dias, ela foi aprovada pelo Congresso em 2015, sancionada pela presidente Dilma, e em 2016 começou a vigorar esse novo Código de Processo.
aí entrou-se falando, olha, isso é inconstitucional, e essa semana a gente viu o STF abençoar as medidas dizendo que elas são constitucionais. Boa tarde a todos, boa tarde, Pavinato. Bom, agora não tem mais defesa, né? A não sei se mudar a lei. E a pergunta é qual o impacto? Seria o nome de um filme. O impacto será profundo. É um impacto que vai realmente causar aí na sociedade. Mas isso é filme adulto. Impacto profundo? Não? Ou tem? Ou é eu comecei sério aqui, vocês perceberam, né? Willis, um filme desse. Não, acho que é pro Bruce Willis. Acho que é pro Bruce Willis. Na verdade, pro povo mesmo, é uma pornografia. É uma pornografia, exatamente. Muito inteligente você, Pavinato. Obrigado, minha mãe sempre fala isso. Eu fiz uma breve pesquisa aqui. Em 2022, 77,9% das famílias se declararam endividados na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor anual. E essas pesquisas foram feitas de que forma? Foram ali na casa das pessoas em comunidades e também em bairros de classe média, classe B e C. E essas pessoas, 77,9% se declararam endividadas. Aí foram atrás dessa pesquisa. Aprofundou a pesquisa. Qual tipo de endividamento você tem? Carro, consumidor eletrodomésticos, pessoas que fazem crediário e perdem o emprego e não conseguem manter a dívida. E pessoas que estão no subtrabalho, como é que fala? Subempregadas, fazendo bicos, essa é a grande realidade, fazendo bicos para tentar pagar o aluguel ou o gás de cozinha ou o alimento, não tendo dinheiro sobrando para pagar aquela dívida que foi feita. Pessoas que trabalham com a sua CNH e não declaram a importância de trabalhar com emprego fixo, que já que motorista hoje não entra nessa responsabilidade, mas muitas pessoas trabalham de forma casual, trabalhando com as habilitações. Então, o impacto para essas pessoas vai ser, meu Deus do céu, não consigo nem, me faltam palavras aqui para falar o que essas pessoas vão sofrer caso percam o direito de dirigir. Exatamente. Até porque muita gente declara trabalhar com uma coisa e faz. O Uber faz 99 para complementar a renda. Carreto, essa é a palavra que eu queria dizer. Carreto, exatamente. Porque o Uber ainda em 99, você declara que você precisa da CNH para trabalhar, ok? Então talvez ele não entre nessa categoria. Mas muita gente em comunidades trabalha fazendo carreto, trabalha fazendo mudanças, precisa da habilitação para estar fazendo isso, você entendeu? Ponto que você falou dos informais, não é? Informais, obrigado, Dani. Esse é o trabalho, a palavra que me faltou. Excelente, eu achei um excelente ponto, Rodolfo, porque você apresentou a realidade do nosso país. E parece que este arcabouço jurídico, como vários, não acompanham a realidade do nosso país, porque o que nós precisamos, na verdade, é que essas pessoas tenham condições de sair dessa situação de endividados para começar a acumular capital. Como é que elas vão sair dessa situação de endividados, sendo que existe essa possibilidade? Claro, se colocam ali, mas essa lei foi aplicada apenas àqueles que estavam ostentando um alto padrão de vida. Mas isso não está claro na própria lei, que é apenas aqueles que estão ostentando um alto padrão de vida e o que isso significa, tá? Porque, lembrando, toda afirmação, nós precisamos ter o conceito dela muito bem definido, porque se nós não temos uma definição clara, isso cabe para qualquer pessoa, para todo mundo, sem nenhum tipo de critério de justiça. Mas eu vejo essa situação, é uma pena, e eu acho que o Rodolfo colocou muito bem o quadro aqui do nosso país, que isso aqui é, na verdade, a confirmação de um grande retrocesso. Porque tem muito caso no Brasil, né, da lancha do Cabeça Branca, né? Vocês conhecem a música, Sim. Ela é ótima, né? O Cabeça Branca é o cidadão de bem, o empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as gatinhas e vai levar para o churrasco em alto mar. Aí elas fazem a selfie, deixam o senhor de lado e vem o refrão, porque o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe quem paga é o Cabeça Branca. Então as pessoas, às vezes, elas pegam, elas saem, hoje em dia, com rede social, né, que as pessoas não têm mais uma vida real, elas têm uma vida filtrada, e é claro, você vai deixar as pessoas saberem o que é bacana para você. Aí ela vai, posa lá num carro, passa lá em frente a um restaurante fino, senta no capô da Porsche, né? Faz a foto, etc. e tal.
Aí você pega e leva pro processo essas coisas. Aí o juiz manda cancelar a CNH. Tá devendo e tá com carrão, né? Tá devendo e foi viajar? Não, não pode. Tem o passaporte, a pessoa não tem passaporte. Não pode. Eu preciso dizer que tem uma ocasião em que é legal, isso é legal, a ostentação, quando são devedores de pensão. Devedores de pensão. Mas o devedor de pensão já pode ir preso. Ele já ostenta. Nem CNH. Mas leva tudo. Pode levar tudo. Pode levar CNH, pode levar tudo, né? E vocês sabem que eu estava dando uma estudada, vendo alguns vídeos. Primeiro, desculpa, boa tarde aos meus amigos aqui da mesa, vocês aí de casa. E eu fui entender um pouco mais a fundo, porque isso estava meio confuso, né? E assistindo, ouvindo alguns especialistas falarem, a suspensão da CNH já ocorre e é um dos artifícios mais usados, né? Já por muitos juízes. Mas tem outras suspensões, vocês me falam que se eu estiver errada, mas foi o que eu vi de alguns juristas aí. Tem suspensão de cartão de crédito, suspensão de TV por assinatura. Então, assim, vai da criatividade de quem está acusando, do juiz aceitar ou não. O que me incomoda nisso tudo, eu não estimulo que ninguém deva nada, mas como o Rodolfo mostrou aqui, é quase natural, né? Se a gente for ver o nível de endividamento das famílias dos Estados Unidos, também é ainda maior, né? Uma certa alavancagem tem que ser aceita, até porque isso é um pouco natural da cultura, né? Mas o que me incomoda é eles colocarem esse nível de rigidez, travar com o nome para muitas pessoas, para as famílias principalmente mais vulneráveis. O nome é a única coisa que elas têm. Uma vez que você trava o teu documento principal, como que elas vão conseguir seguir com a vida delas, né? Então, uma vez que você faz isso, é muito complicado. Só que eles fazem isso para alguém que está devendo por alguma situação ou por outra. E os outros diversos crimes que tem por aí? O que me incomoda muito no Brasil é essa falta de pesos e medidas diferentes para situações completamente diferentes. Então, acho que esse é um ponto bem preocupante. Se proibir a pessoa de fazer um concurso, uma complementação séria agora, né? Quer dizer, o negócio da pensão é sério, mas é sério. Aí a gente pensa tudo isso em declarações do governo tratando de descredibilizar o Banco Central, não apresentando uma política específica para diminuir esse endividamento. Durante a campanha política, isso foi muito discutido, sobretudo pela equipe do Ciro Gomes, em que tinha essa proposta como uma de suas principais. Então fica parecendo que não é nenhuma coisa séria, é assim, um aviltamento contra o cidadão. E o que você comentou, Dani, da possibilidade dele não conseguir nem gerar renda, de repente, para poder sair da situação da onde ele está. Também, o que acontece? É terrível. Até junho de 2022, nós tínhamos o maior número de inadimplência ocorrido no governo entre 2011 e 2016. Foi o maior número de inadimplentes no Brasil. Em 2022, obviamente, depois da pandemia, isso estourou e chegou a 66,6% no Brasil, ultrapassando os 5 anos de 2011 até 2016, ok? Também foram pesquisar por que são inadimplentes, o que aconteceu. Aquela velha política, aí eu coloco a sigla, o PT, na situação. Por quê? Porque todo mundo começou a ter cartão de crédito, todo mundo começou a comprar carro, todo mundo encontrou uma facilidade para estar viajando, só que o brasileiro que votou lá no PT naquela ocasião é imediatista, quer tudo para agora sem pensar no futuro. Começou a ter cartão de crédito e não sabia como pagar. Começou a viajar e não sabia como ia pagar. Começou a comprar carro e também não sabia como ia pagar isso. Só queria ter o prazer de comprar um carro, só queria ter o prazer de viajar, só queria ter o prazer de ter um cartão de crédito, mas sem a atitude econômica de responsabilidade de ter que pagar aquilo. Então, lógico que o número de inadimplentes aumentou. Eu também não acho justo ir lá agora e caçar a habilitação dessas pessoas que passou, né? Caiu na pegadinha do malandro. Vou te dar facilidade para comprar as coisas aqui, vem cá e compra. Onde a política, na verdade, deveria desenvolver um plano econômico e ensinar essas pessoas que tudo tem uma responsabilidade. E a responsabilidade a gente está vendo agora. Quando mexe na TV a cabo, a pessoa fala, tudo bem, eu vou lá comprar um aparelhinho ali na 25 de março, na Santa Efigênia, e tem todos os canais. O que eu acho um absurdo. Aí mexe no cartão de crédito, tá bom, já cancelou no cartão de crédito, não tem problema. Agora, a habilitação já mexe na pessoa. Então, mas aí a gente não precisa ir de encontro com o ataque ao PT, no meu entendimento. Aqui foi uma política, foi um plano de governo do PT isso. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. O banco, quando você tem dinheiro,
O banco, quando for ceder dinheiro, ele te dá um guarda-chuva bonito, Sim, belo, formoso. com certeza. Aí você fica sem, ele tira. A questão de mercado também. Não, então, só para complementar, a gente pode ir naquela direção do que nós conversamos há semanas atrás, educação financeira. Vale muito mais uma educação financeira desde a sua base do que deixar a população refém novamente de perspectivas políticas que às vezes e de planos econômicos coisa que o PT conta também. Pode ter uma retórica aqui com a própria Gleisi, ela colocou, já falou várias vezes que ela é contra a educação financeira. Então, vem do PT. Então, eles não aliaram isso. Você mesma falou dos debates que ocorreram, que sim, que trouxeram essa questão da educação financeira. Mas o próprio PT não trouxe essa questão. Aliás, eles são avessos a você colocar a educação financeira nas escolas, a ter uma educação financeira mais ampla, que é um ponto básico para a gente conseguir, sim, reajustar essa situação de endividamento. Não é a única, mas em longo prazo é a mais eficiente, por favor. Não, eu acho que você completou o que eu queria falar. Não é que eu quero falar do PT, é que eu preciso mencionar porque é um fato. O PT se opôs contra uma educação financeira e o PT levanta a bandeira de que o pobre vai sair da pobreza e vai começar a comprar o que ele quiser. E a Dilma que sancionou essa. Então a gente não pode acreditar. Exatamente, a gente não pode. E o que a gente viu com o governo Dilma? Uma catástrofe econômica. Então, assim, é um fato, eu não estou atacando, é simplesmente um fato que aconteceu e que acontece. Agora, sabe o que mais revolta o povo? É que você fala assim, você pode não concorrer a cargo público, né? Pode ser colocado numa blacklist, numa lista negra de concurso público. Aí você olha para Brasília, vê aquele monte de político cheio de processo, desvio daqui, de lá. Agora, eles podem concorrer, serem diplomados, tomar posse à vontade, né? A rigor não poderia pelo projeto de lei da ficha limpa. Não poderia, né? Exatamente. Mas, você não pode contar coisa, por exemplo, o mercadante, pela lei, o mercadante não poderia ser presidente do BNDES. Pela lei. A lei da estatal fala, se você coordenou uma campanha política, né, ou direção partidária, para você assumir a presidência de uma estatal, você precisa ter uma quarentena de 3 anos, 36 meses. E aí o que fizeram? Não, no dia seguinte. Alteraram a lei. Mas não mudaram. A lei não está mudada, não. Ela está na gaveta do Senado. E aí? A lei que vale ainda é a quarentena de 36. Olha aí. A de 3 meses está lá na gaveta do Senado. Ou seja, a política não é feita para o cidadão comum. Porque anos atrás eu tive um nome sujo e fiquei com o nome sujo durante muitos anos. E aí eu caí naquele golpe, vou deixar caducar, porque tem muito esse negócio aí, ó. Quem está nos assistindo aí pela internet já pode falar. Vou esperar caducar. 5 anos a dívida caduca, beleza, seu nome sai. Só que seu nomezinho fica lá. Isso. Você não tem aquele, como é que é o nome daquela pontuação? Do ranking. Score. O seu score está lá embaixo, você não pode comprar nenhuma esfirra a longo prazo. Não pode comprar. Você entendeu? Eu tive que passar por isso. Fui lá, paguei todas as minhas dívidas, esperei um tempo para comprar o que eu tinha que comprar. É exatamente isso aí. Violão. É exatamente isso aí. Eu tenho essa preocupação. Eu acho o seguinte, quando a gente vê essa aplicação de leis e o pessoal em Brasília é untouchable, né, intocável, eu falo assim, a lei, ela serve para quê? Ao invés de manter a sanidade na vida de todo mundo, ela serve para coagir uma pobre. Exato. Ela serve para coagir o mais pobre. Mas aí a gente vai até no caso de prisões, né? Que nós vimos com constância, quem lê qualquer tipo de jornal vai identificar que a cidadã que é mãe, de repente tem os filhos passando fome em casa, rouba, furta, uma margarina é presa, outro com milhões não é preso. Não, e tem outra questão, a gente está falando de uma lei de mercado, né, Ju? Sim, não tem crime existe aqui, um desnivelamento muito grande da percepção. Comprou e não pagou. Então, mas aí, olha... Você não pode trazer para crime, senão a gente banaliza o crime. Sim, não, então... Ô, Ju, não, mas eu tô falando das discrepâncias, que era o que vocês estavam comentando, que não é para o cidadão comum. Então, as discrepâncias, elas são imensas. E tem outra coisa também, foi um novo mercado que foi surgindo nas últimas décadas, Ju, que as empresas, especialmente as de varejo, que são voltadas para o público mais vulnerável, elas são, em último lugar, elas vendem a geladeira. Elas são bancos, né? Elas oferecem créditos extensos na linha delas de financiamento.
Então, vai do mercado ali também se ajustar até onde, até que nível que vale isso a pena, né, Ju? Acho que é mais uma vez, o Supremo também interferindo numa questão ali de mercado. Não dá para a empresa toda hora recorrer ao Supremo e continuar cedendo crédito para todo mundo. Eles cedem crédito irresponsavelmente também. Mas sabe para aposentados e pensionistas, então, que tem uma renda fixa e garantida. Não, você vai falar de consignado, isso é uma vergonha. Teve a propaganda do carnezinho gostosinho, né? Você vê. Por que as empresas ficam dando crédito? Porque elas vão fazer fusões, né? Elas vão vender. Aí elas usam o crédito como ativo da empresa. Elas são espertas. Provisionar nem pensar. Não, de jeito nenhum. E elas usam isso como ativo. É verdade. Deveria existir uma maior responsabilidade. A gente viu isso na questão da crise mundial econômica de 2008. O que aconteceu? Os bancos estavam concedendo empréstimo a quem não tinha condição nenhuma de pagar e foram vendendo títulos desses empréstimos e aí deu crash no mundo inteiro, quebrou a economia do mundo inteiro. Vinado, só para finalizar meus comentários sobre a habilitação, no caso, eu tinha ficado desempregado, por isso meu nome ficou sujo, eu não consegui pagar o que eu tinha comprado lá, meus eletrodomésticos, mas eu precisava do meu carro para trabalhar, porque eu era segurança e precisava me locomover. Imagina a pessoa que está nessa mesma situação hoje, que precisa do seu carro para ir trabalhar, que é um poisézinho, né, um carrinho velho, mas está lá te levando para cima e para baixo, se te tiram a habilitação, você não tem mais nada. Tá velho, mas tá pago, não é? Ou não tá, isso. Porque se não tivesse pago, já tinham tomado o carro. Aí vira uma outra dívida ativa também. Olha, isso é um golpe pro povo. É um golpe pro povo. Agora, falando em golpe, meus queridos... E a destruição maior da classe média, né? A classe média, essa sempre tá sambando na frigideira quente. Essa é... Sempre tá sambando. Sabe como que eu divido? Sabe como eu divido a população? Eu divido a população em... pobre que não sabe fazer conta, pobre que sabe fazer conta, e pobre que sabe fazer conta, mas não se importa de não pagar. Rico que sabe fazer conta, rico que não sabe fazer conta porque não precisa, aquele erro. E esse geralmente tem culpa por ser rico. Isso, né? E o falso rico, que é aquele que ele tem dinheiro porque ele fica dando chapéu em todo mundo.